Sofia, você quer ser apresentada como minha irmã ou você quer que... Você quer sua individualidade? Eu fui obrigada a estar aqui. Eu só posso estar aqui como sua irmã, não tenho outra. Mas você quer que eu fale, tipo assim, Sofia, designer e psicanalista, tipo algo desse sentido? Não, eu posso ser Sofia, irmã de Vitória. Então não estamos tem aqui problema. com Sofia, irmã de Vitória, a menina da Vila da Fofoca, que faz Sofia ser a irmã da Vila da Fofoca. Da Vila da Fofoca. Eu faço parte da vila. Yay! Ai, gente. Nossa, até fiquei meio fofokers. Pra começar esse episódio foi um perrengue, porque a gente não tinha pilha e tal. Estamos aqui com Sufi, que é a minha irmã, e com Meissa, que tá fora das câmeras, mas a Meissa é a namorada de Sufi, e com o Thiago, que tá sempre aqui, né? Sim. Oi, gente, tudo bem? E aí, cara, como que a gente começa esse episódio, assim? Você quer falar de términos amorosos? Eu quero falar de términos. Esse episódio a gente quer falar sobre términos, porque algum de nós, eu não vou falar quem... Adivinhe. Duas mentiras, uma verdade. Um de nós que não vai se identificar passou por um término que deixou a pessoa muito abalada. E aí a gente resolveu, como esse é um podcast bastante... Às vezes esses episódios são bem um desabafo, né? Né, amiga? Às vezes é tipo assim... Não, quase sempre. Quase sempre a gente desabafo, quer desabafar. E aí, como é tipo um podcast meio desabafo, aí a gente pensou, tá, então já que um de nós foi terminado, então eu acho Foi melhor... Foi terminado. Sofreu uma rejeição, então, cara, vamos falar disso. Cara, vocês são uma pessoa na vida de vocês que mais são terminadas ou terminam? Eu mais termino. Eu mais sou terminado 100%. Não 100%, porque eu terminei uma vez na minha vida. Mas todas as outras vezes eu fui terminado. 99%? Sim. 100% das vezes eu terminei. Tá, então eu acho que eu tô no meu termo, assim, mas eu termino bastante. E eu acho que eu não sou uma boa pessoa pra terminar, sabia? Tinha uma época que eu levava muito ghosting e eu achava que era, tipo, uma reparação histórica, sabe? Porque eu sinto que eu terminei muito mal várias relações. Você termina bem? Você acha que você foi castigada? Eu acho que eu fui por castigada. dar muito ghosting? Uhum. Nossa. Nossa. Não, o que acontece comigo é que eu demoro a identificar que eu tô infeliz. Sabe? Mas aí depois que eu identifico, é rápido, assim. Eu fico, não, agora que eu sei, eu não tenho como não saber, sabe? Assim, como não notar que eu tô infeliz e eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E aí eu termino, embora seja difícil. Sempre né, eu acho. Pros dois lados. Pros dois lados, Eu acho que comigo também. Eu demoro a identificar que eu não estou feliz e todas as vezes a outra pessoa identifica primeiro, né? E aí, tchau e benção. Quem é o mais rápido. Exatamente. Quem tem mais inteligência emocional de entender se tá feliz ou não em relacionamento, ganha. E eu perco sempre. Cara, eu tenho um padrão nos meus términos, eu tô falando de términos amorosos, assim, é que eu sinto que na minha vida eu trabalho muito de supetão, assim. Eu vou fazendo as coisas muito, sei lá, tipo no improviso, assim, sabe? Então, às vezes eu tô me relacionando com a pessoa e acontece uma coisa, eu jamais aceitaria passar por isso de novo. E vou lá e termino. Então, eu termino e as minhas relações eu sempre tenho remembers, assim, porque eu acho que eu não processo direito, sabe? Antes de terminar, eu simplesmente termino e aí depois eu vou lá, por que mesmo que eu terminei? E aí eu vou, tipo assim... E eu vivo muito o processo do término tendo remember, mandando mensagem de madrugada. Eu acho meio humilhante, assim, mas eu passo por isso. E vocês? Não? Só eu. Algumas experiências são individuais um pouco. Mas, não, mentira. Mentira, com certeza muita gente passa por isso também. Eu acho que eu não tenho essa questão, assim, primeiro porque quase todas as vezes eu fui terminado, né? Então, assim... Eu não chegava a esse ponto de me humilhar, assim, de tipo, eu fui terminado, mas eu vou mandar uma mensagem pra ver, tipo, vamos conversar e tal.
Tipo, se terminou comigo, terminou, eu vou aqui chorar no meu canto e não vou te incomodar, né? Você já teve o trabalho de terminar comigo, tu segue sua vida Não, é e super tá tudo humilhante. bem. Você É ser muito terminado humilhante. e correr Sim. atrás, mandando mensaginha. Não, eu tenho uma história, inclusive, expor outras pessoas, né? Eu não vou falar nomes. Não sei se vai ficar, mas a gente vê. Que um amigo meu terminou um relacionamento com outra pessoa, e aí essa outra pessoa virou pra ele e falou assim, olha, eu gostaria que você me bloqueasse de tudo, porque eu me conheço e eu sei que eu vou atrás se eu tiver contato com você. Autoconhecimento. Pois é, só que aí passou 2 dias, ele mandou um pix de 1 centavo falando, vamos conversar? Sim, porque não tem como bloquear Pix. Exatamente. E aí eu achei que foi tipo Não dá mais pra humilhante bloquear. ainda, sabe? Fica a dica aí pra você que tá buscando uma nova forma de humilhação. Bancos, por favor, adicionem Gente. essa funcionalidade. Pô, mas eu queria que existisse uma funcionalidade nas redes sociais que você conseguisse, tipo assim, que a pessoa parasse de aparecer pra você, porque tem uma... Não, a bloquear, né? Silenciar, restringir. Porque tem uma parada que, assim, que eu acho muito dolorosa do término, é que antes do término acontecer, aquela pessoa, ela era muita coisa pra ti. Então, você vivia conversando com ela, tipo, todos os dias, toda hora, ela sabia de tudo de ti, assim, vocês, enfim, se falavam. E aí, de repente, vocês terminam e existe esse silêncio. Então, você já não sabe mais nada sobre ela. E aí, você vai lá nas redes sociais e tem a carinha dela. Você vai apertar em, tipo, compartilhar com, e aí vai aparecer ela. Ou, tipo, você vê teus stories, aí os visualizados teus stories, aquela pessoa é a primeira. Enfim, se continua te seguindo. É pra isso que se bloqueia, né, a pessoa. Eu pra nunca você bloqueio. não ter acesso, inclusive, porque não é só você restringir o acesso da pessoa a você. É você se restringir Do olhar dela. Exato. Eu sinto tipo, isso, você parar assim. de olhar pra pessoa, parar de enxergar as redes da pessoa, parar de sentir curiosidade, assim. Porque a curiosidade é algo que vem, né? Tipo, você pensa numa memória, em algo que gostavam de fazer juntos. A coisa já vem naturalmente. Pra quê? A rede social vai lá e reforça, sabe? É mais uma coisa pra te lembrar da pessoa, né? Porque Exato. é isso, você vai ouvir uma música, vai te lembrar, você vai passar por uma rua, vai te lembrar, e você entra no Instagram, tem a cara da pessoa, você entra no Facebook, tem a cara da pessoa, então o bloquear, ele tá aí pra isso, né? Pra te poupar disso. Então vocês bloqueiam, assim, tipo, são terminados ou terminaram, vocês bloqueiam uma pessoa. Depende, não é... depende também. Não é uma regra, não. Mas isso que você tava falando de, tipo assim, eu vou lá e faço um remember, né? Você termina e vai lá e vai atrás da pessoa pra falar alguma coisa. Eu fico pensando também que perfis people pleaser talvez se sintam culpados de terminar e ficam tentando encontrar uma maneira de compensar a outra pessoa pela rejeição que você fez ela sofrer, sacou? Só que, assim, faz parte. Alguma coisa aconteceu. Caraca, cara. Sim, faz parte a pessoa ficar Sim, triste sim. e tipo viver o assim, processo dela lá. Exato, não tem o que você fazer. Você fez uma pessoa sofrer, uau, que bosta, sabe assim? Mas aconteceu, e porque você não vai sacrificar a sua felicidade só pra você não machucar outra pessoa, sacou? Às vezes, uma coisa é excludente da outra, né? Enfim. Mas a outra pessoa, ela continua... Tipo, você não vai tirar o sofrimento dela, né? Por exemplo, você termina com ela. Você rejeita alguém. E a pessoa tá lá triste na casa dela. Você ir buscá-la, tipo, falar... Vai deixar ela pior. Vai deixar ela Tipo pior. assim, não Você tem- nunca vai ser Amei. motivo Vai da... deixar ela pior. O ASMR. Vai deixar ela pior. Ela não vai ficar feliz porque você transou com ela depois. Inclusive, esse é um processo... Falando agora de um outro lado, assim. Tem esse lado de você tentar... Você se sente culpado por deixar aquela pessoa triste, então você busca aquela pessoa, assim, talvez, para, tipo, amenizar a forma como aquela pessoa te enxerga, assim. E aí tem um outro lado da pessoa que goza um pouco, tipo assim, terminaram comigo, eu fiquei triste. E aí eu fico querendo que o outro veja quão triste eu tô. Pra, sei lá, tentar manter aquela pessoa na minha vida... Ela se sentindo culpada por ter me deixado triste e eu lá gozando dessa atenção que essa outra pessoa tá me dando por eu ter ficado triste, como se fosse aquela outra pessoa fosse se apaixonar por mim por uma culpa que ela tá sentindo. Por pena. Por pena. Ninguém vai se apaixonar por ti por pena, Meissa. Eu sei que você quer falar alguma coisa. Eu entro ou não entro? Eu fico Entra, fora. pode Eu posso falar. ficar fora também. Mostra a tua carinha. Não, eu fico pensando assim que
A coisa do término você não pensa, né? Você faz de repente. Eu penso muito, porque eu tenho muito medo de me arrepender e de tirar da minha vida uma pessoa muito massa e eu fui uma grande idiota. De julgar errado. Tipo, puta, julguei errado, achei que era uma coisa e é outra, e eu que tô equivocada, e me arrepender pro resto da vida, e nunca mais encontrar uma pessoa legal assim, né? Então eu faço uma tese de mestrado, assim, antes de terminar, pra ter certeza que, de fato, não faz sentido eu estar aqui. E aí, se eu termino, eu tô, tipo assim, eu não vou ficar com uma pessoa que eu não tô de verdade. Então é mais sincero que eu saia do que eu fique de mentira, ou fique por pena, que eu acho humilhante. Eu respeito essa pessoa, eu espero que ela encontre alguém que ame ela e faça ela muito feliz. Porque eu não vou fazer, porque eu não tô de fato envolvida, né? Eu acho que é um dos grandes motivos de terminar, tipo, eu não sinto mais nada, sei lá. Um término ideal, assim, né? Tem termos de várias histórias, né? Mas você ficar por pena, tipo, não gosto de você, você vai encontrar alguém que gosta de você de verdade. E tem um outro aspecto também, que é essa coisa de eu termino por impulso, mas passado um tempo eu tenho vontade de ficar com a pessoa de novo. Sim. Você entendeu o que você tá querendo realmente, sabe? Assim, tipo, esse término tem uma motivação de ser ou ele é só uma cena? Ou ele é só uma mensagem que você tá passando pra pessoa, sabe? Assim, tipo, você quer realmente se afastar dessa pessoa porque daqui a 2 semanas você vai estar procurando ela de novo. É uma coisa que eu penso também antes de terminar. Tipo, eu sustento estar longe dessa pessoa ou daqui 1 mês eu vou voltar? Aí eu não vou terminar, né? Eu lembrei do Ultimatum Queer. Que as pessoas terminam, fazem uma cena toda e volta a namorar de novo, enfim. Nossa, cara, isso que você falou é muito real. Tipo, tinha uma... Nossa, é muito real. Porque teve uma vez, assim, há muito tempo que eu me relacionei com um boy que ele vivia terminando comigo. E eu acho que era isso, era sempre uma cena que ele fazia, assim, e um drama pra me manter até por perto, assim, então, porque toda vez que a gente terminava, ficava eu, assim, meio sem entender. Tipo, a dinâmica que ele criava, na verdade, ele gozava dessa dinâmica de ficar terminando e voltando comigo o tempo inteiro, né? Uma forma de manipulação também, né? De ele mostrar que ele tem o poder sobre aquele relacionamento, que ele termina e volta com você quando ele quer. A gente faz isso, né? Sim. Assim, a gente tem as nossas próprias maneiras de manipular que, no fundo, é um jeito da gente operar no mundo, né? Assim, tem coisas que a gente faz por se sentir mais seguro ou por, enfim, qualquer outra razão. Mas é importante ter consciência, né? Disso que a gente faz. Às vezes a gente tem uma maneira de operar que é tão manipuladora quanto e não se dá conta, né? Total. Sim. Não é isso. Arrasou. Abalou. O dedinho. Incrível, amei. Quais os melhores motivos de término? Cara, Melhores motivos de término. Eu acho que o melhor de todos é quando você não sente mais nada pela pessoa, quando você sente uma indiferença pela pessoa. Sofia, eu ia falar isso. Eu acho que esse é o melhor motivo. E quando a gente termina, aí a gente fica com raiva, com ranço, com culpa, mas a gente sabe que a gente superou aquele término quando a gente sente indiferença, né? Na verdade, o que a gente busca mesmo sentir depois do término é indiferença. Sim. Foi um amigo meu que me falou isso esses dias, eu fiquei tipo, gente, faz todo sentido, não é raiva, não é pena, não é nada, é indiferença daquela pessoa. E é tão gostoso sentir isso depois de um término, né? É muito gostoso, eu acho que é justamente o sinal de que você superou. Sim. Superou. E às vezes você já sente essa indiferença antes de terminar, né? Sim, e aí é por isso que você tá prolongando aquele relacionamento, já não sentindo mais nada, meio anestesiado ali, tipo, lugar comum, tô acostumado com essa relação e tal. E aí, quando você termina, ou quando terminam com você, aí você pensa, nossa, tipo, nem doeu. Que engraçado, né? Talvez já podia ter terminado antes. Tem uma história que, volta e meia, eu lembro dela, porque eu acho, ao mesmo tempo, tão absurda e tão maravilhosa. É uma história de um amigo meu, sabe? Assim, alguém que conheceu alguém que me contou a história de um casal que estava juntos há muitos anos e que, dentro do casamento ou do namoro, começaram a se afastar, cada vez saía menos um com o outro, eles estavam tendo uma vida muito autônoma, né? Saindo com os amigos, tal, não sei o que lá. E aí, a cada semana que passava, a cada mês que passava, eles se falavam cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, até que um dia uma das pessoas do casal passa na rua e a ex-namorada, a namorada, estava grávida na rua, acompanhada de um outro cara.
E, tipo assim, nada foi terminado. Simplesmente as duas pessoas foram se afastando. Depois de uma indiferença década. mútua. Sim. É, Seguiram a vida. E seguiram a vida e nada foi falado, assim. Simplesmente não houve término. A pessoa foi pega de surpresa porque achou que ainda estava num relacionamento. Visivelmente não estava. Jesus. Eu achei... Eu fiquei chocada quando eu soube. Eu falei, nem sei se é verdade essa história, mas eu pensei Por favor, assim... que seja, porque é uma boa história. Eu quero acreditar muito que seja. Vai ser, assim. Imagina você tá há 10 anos com alguém, do nada você encontra a pessoa grávida na rua. De outra pessoa. De uma outra pessoa, andando de mão dada com um filho. E você nem sabia que você tinha terminado com ela. Gente. Cara, você tem que ser muito desatento na relação. Que loucura, velho. Mas sabe uma coisa que eu lembro que você uma vez me disse? Quando eu tava sofrida por conta do término de um namoro, assim. E aí eu falei pra você assim... cara, mas eu tô mal, eu queria que ele soubesse, assim, que ele me deixou triste, que ele me fez mal. Aí tu falou assim, tá, mas isso é uma, tipo assim, isso é uma egotrip tua, isso não vai te acrescentar em nada, assim, você não vai parar de sofrer se você, tipo, ligar pra ele e ficar falando o quanto ele te fez mal, tipo assim, tem essa parte do término que é aceitar que tudo o que foi dito, já foi dito. Tipo assim, o que você podia ter dito, você disse, assim. Agora é você lidar com as tuas coisinhas na terapia. Exato. Tipo, quando a gente fala de términos, né, eu fico com a sensação de que tem algumas coisas que as pessoas acreditam que são boas práticas universais, assim, sabe? Tipo, terminar presencialmente. Mas, assim, eu fico pensando, a pessoa terminou com você por mensagem. Aceita, irmão, foi essa pessoa que você escolheu, sabe, assim? A pessoa que terminou com você por mensagem tem essa atitude. Ela teve essa atitude no término, teve essa atitude no namoro também, sacou? E, tipo assim, eu fico também pensando, talvez não tenha nada demais, assim, sabe? A pessoa pelo menos está terminando com você, ela podia tá engravidando. Ela não seguiu a vida dela e engravidou de outra pessoa. Já tá engravidando de outra pessoa e você só ia descobrir, tipo, circulando no bairro, assim, sabe? Não sei também, eu acho que também, aí as pessoas, elas dão conta de fazer as coisas que elas dão conta de fazer, né? Tipo, a gente tem então, elas é o que a pessoa tentando. tinha pra te oferecer naquele exato. momento. É o que ela então... conseguiu dar conta de fazer, foi terminar com você por post-it. Eu tô lembrando Porque de uma não coisa vai da ser, Carrie Bradshaw. não vai ser gostoso de nenhuma forma. É. Ela pode te trazer flores, comprar um jantar, terminar com você pessoalmente, sei lá, sabe, assim, pode ser qualquer coisa. Terminar é doloroso, é difícil, nada vai ser gostoso nesse sentido, sabe, Sim. assim? Então, tipo, ficar brigando porque a pessoa terminou com você de um jeito X ou de um jeito Y não ia fazer nenhuma diferença na prática, eu acho. Porque a dor é igual, Nossa, assim. isso é uma coisa que nunca fez sentido pra mim, na verdade. A última vez que eu fui terminado foi por mensagem, né? E foi por mensagem porque, assim, a gente morava longe, tipo, bem longe, e aí ele me mandou mensagem e falou, me encontra no centro. E aí, eu já imaginava que ele fosse terminar por, né, sinais que ele já tava dando. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer uma viagem de ônibus de 40 minutos pra chegar no centro da cidade. Eu vou pra gastar sentar, dinheiro da e passagem. ele também, né, pra sentar de frente pra ele num Starbucks, pra ele terminar comigo, eu provavelmente chorar, porque eu vou sofrer na frente de todo mundo. Tipo, só pra ter essa coisa da cara a cara. Eu falei pra ele, cara, fala por mensagem. Tipo, eu imagino que você queira falar, então fala por mensagem. E é isso, porque as pessoas têm, sabe, que ele não foi homem o suficiente de olhar no meu olho e terminar comigo, mas precisa desse momento constrangedor, assim, tipo, se precisa, beleza, cada um é cada um, mas assim, precisa, sabe? Cada relação é uma relação também, né? Sim. Tipo, às vezes é muito importante pra pessoa que a coisa seja feita presencialmente, e aí, de fato, isso faz algum sentido. Mas é isso, na sua história, não fazia, assim. Mas eu lembro que os meus amigos ficaram revoltados, mas por mensagem! Eu falei, gente, sabe, tipo, o ônibus tava R$4,80. Melhor assim do que não. Melhor assim, às vezes, né? Exatamente. Não precisava disso. Então, tem essa viagem mesmo. Exato. Tá, então vamos falar assim, tipo, vocês foram terminados ou terminaram, mas de qualquer jeito vocês entraram no fundo do poço. Como que é pra vocês? Como que vocês lidam desde o fundo do poço? Porque tem essa máxima também no término, né? Tipo, um término é um luto e você vai passar por várias etapas, assim, de negação,
de depressão, não sei quais são, assim, negação, depressão, aceitação. A fórmula de bolo. São várias. São várias. Não, são várias, eu nem sei quais são também. Tem a negação, tem a raiva, tem a aceitação, tem um monte de coisa no luto. Que no final... E às vezes você pode... Você anda em círculo, né? Às vezes você chega na aceitação e depois vem a raiva de novo. Mas eu, particularmente, me acho uma excelente pessoa pra curtir a tristeza. Tipo... Então, é porque... É isso, né? Eu já sofri em alguns momentos da minha vida e eu sempre saí do fundo do poço. Eu acho que saber que você sai do fundo do poço já é, assim, o ponto de partida para você sofrer, né? Por conta desse término. Mas, enfim, quero saber como que vocês se saem do fundo do poço, né? Como que vocês lidam com a tristeza? Tem uma coisa que você falou luto. que é isso, né? Tipo, o luto é muito particular de cada luto, né? De cada experiência de perda. E você pode ficar circulando nessas fases várias vezes, não é uma coisa linear, né? Que você passa pela negação, raiva, aceitação e tal, e sai do outro lado, né? Tipo, no pote do arco-íris, como se você tivesse enfrentado todos os monstros. Você vai circulando. Por isso que tem gente que, às vezes, passa anos da vida tentando superar uma relação só, né? E eu acho que pra mim, pelo menos, uma das coisas que funciona é isso que você falou, é saber que eu já passei por isso e que eu tenho um repertório e que eu sei que por mais que eu circule, o pote no arco-íris vai estar lá, sacou? Eu vou alcançar esse pote. Porque nada é pra sempre, assim, tudo é impermanente, sacou? Você com a carinha de choque. Eu tenho dicas. Cara, mas é isso, tipo, meu ponto é esse. Ter repertório e ter vivido isso muitas vezes te ajuda, porque você sabe que é só mais uma situação, entendeu? É só mais uma situação. Você já perdeu muita coisa na vida. Muita coisa. E não é porque é o seu primeiro término. Você já perdeu várias outras coisas que podem ser... Cujo sentimento de perda e de tristeza é análogo, entendeu? Você já perdeu um pet, um cachorrinho, um gatinho. Você já perdeu um parente, já perdeu amizade, já perdeu namoro, perdeu tempo na fila, perdeu a infância, perdeu dinheiro. Tipo, você já perdeu muito. Você já perdeu tudo, bicha. É só mais um. É só mais um. Aí dá uma volta completa e pessoa... Você já fracassou tanto, meu amor. Você acha? Eu tenho uma dica que me ajudou várias vezes, que é ser grata pelo que houve. Tipo, porra, que massa que eu tive a oportunidade de viver isso com essa pessoa. Ponto. Tipo, de ser grata pelo que aconteceu. Mesmo que tenha sido um dia, uma semana, um mês, enfim. Algo aconteceu, eu senti coisas pela pessoa, no caso está sendo terminado, né? Eu senti coisas pela pessoa, talvez eu nunca tivesse conhecido essa pessoa na minha vida, e de repente alguma coisa mudou, alguma coisa ficou, que eu acho que é uma das fases da elaboração de luto, né? O que eu entendi ali, o que eu ganhei, o que foi muito legal, que eu fiquei muito feliz, e que é um presente, assim. Eu acho que é uma coisa, né, meio Haribo, não sou essa pessoa, mas tenho isso dentro de mim, dessa gratidão. Gratidão pelo que foi. Que massa que eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa. Ponto. Na prática, eu acho que a gente, né, é tudo essa coisa, né, muito bonita e tal. Na prática, a gente faz umas merdas também, né? Tipo, come pra caramba, se enfia na Netflix por dias e dias, não toma banho, fica na cama. Mas eu acho que vai conhecer gente que você nem queria ficar e aí acaba colocando outras pessoas no balaio do seu drama. Não recomendo, não é legal, mas às vezes acontece também. Não, acho que acontece muito. Eu acho que faz parte de curtir a tristeza, esse momento que você se afunda no descuidado, pelo menos no descuido. Pelo menos eu vivo muita tristeza assim, tipo, eu processo muita tristeza falando sobre ela, chorando muito, a gente já falou sobre isso, Sim. Eu choro muito, mas esse descuido assim consigo, sabe? Tipo, sentir dó de si, ficar meio... fudida e sem tomar banho e assistir Netflix e ficar chorando. Mas esse processo, pra mim, sempre foi muito importante pra eu, tipo assim, não, vamos lá, Vitória, vamos tomar um banho, vamos sacudir essa poeira e vamos seguir, assim. Eu nunca consegui sair de um processo de término, de luto, sem antes me afundar um pouquinho, sabe? Então é como se eu, tipo, chegasse no fundo do poço e cavasse ainda mais, assim, pra, tipo, me enfiar mais ainda no fundo do poço e depois sair dele.
Mas tem uma... Bom, falem sobre isso. Falem sobre como vocês curtem o fundo do poço. Porque eu acho importante. Eu acho que essa é a fase importante. É tipo assim, curtir a tristeza, né? O sofrimento é uma delícia às vezes também. Eu gosto ele muito é da mesmo, tristeza. sim. Isso de você já tá fudido, você cavar um pouquinho mais pra estar mais fudido e, tipo, querer que as pessoas reconheçam seu sofrimento, sacou? Olha lá, Vitória. Olha lá como ela está fudida. fudida. Aí os amigos vão lá, Ai, tadinha traz uma dela. sopinha. Os amigos ficam, vamos, Pobrezinha. amiga, vamos sair, você merece muito mais. Não era tanto isso. Aí você fala, não, eu sou Eu sou uma desgraçada. Eu merecia, eu nunca mais vou achar. eu nunca mais vou achar ninguém Me Sim. odeia. na minha vida. Cara, gosta. Total. Porque quando as pessoas sentem pena da gente, há um prazer nisso. Porque você é colocada como. Cuidada, né? As pessoas cuidam de você naquele lugar. É bom e é também ruim, né? Porque você, tipo, as pessoas não te amam. Não é necessariamente. Elas te amam. Mas o que sobressai ali é um sentimento de dó, né? Sim. E você E não o que quer. você queria mesmo era ser cuidada pela pessoa que te rejeitou, É, né? Você tá exato. buscando esse cuidado de algum jeito, né? Enfim. Mas eu acho que essa é uma outra forma de lidar com o fundo do poço. É você garantindo que tem uma rede que cuida de você, né? Que Boa. vai conseguir te auxiliar também, te ligar. E aí, tá comendo? Sacou? Que é o cuidado básico, né? Assim, tá comendo, tá dormindo bem, precisa de ajuda, quer que eu te leve em algum lugar, quer conversar. Sim, total. Eu ia falar justamente isso, assim, que pra mim eu passo 3 dias chorando tudo que eu posso chorar. Eu amo chorar. A gente também já falou sobre isso. E aí eu cavo choro, né? Ai, eu vou assistir esse vídeo aqui que eu me emociono, sabe? Sofia, os vídeos do Thiago, cara, pra ele chorar. Uns vídeos de American Idol, sabe? Umas coisas. Sim, uns vídeos de romantização do sofrimento, sabe? Tipo, que pega uma pessoa com deficiência e bota uma música triste no fundo. E aí, essa pessoa abre a boca e ela canta muito bem. Aí todo mundo faz, oh, que superação. Aí Sabe você essas fica coisas bem? emocionado Aí com eu isso. boto e choro. Programa de TV que bota papel picado, e aí câmera lenta, e o Sim. choro, e o Thiago. Sim, eu amo. E aí eu passo 3 dias nesse, assim, tipo, colocando tudo pra fora. Eu também. E uma coisa que me ajuda muito, muito nisso que você falou houve essa perda e eu estou sofrendo esse luto, mas é uma oportunidade também de você ver aquilo que você tem, né? Então é isso, assim, é perceber que quem que tá à sua volta, que tá te dando esse apoio que você queria que tivesse vindo dessa outra pessoa, mas que não tá vindo. Então, porra, eu fui terminado nesse relacionamento, que merda, tô me sentindo muito mal, mas, poxa, eu tenho essa amiga que tá aqui do meu lado, que tá vindo, me obrigando a comer sopa e querendo me tirar de casa. Eu tenho, sei lá, minha família que tá junto de mim e, sabe, tipo, o mundo não acabou, né? Eu acho que essa é ter... Porque parece muitas vezes que você tá sem chão, né? Tipo assim, a minha base, tudo que eu tinha, o que eu faço agora? Tipo, bicha, muita coisa você vai fazer, né? Então, é ter é se deixar cair no fundo do poço, mas sentindo a beirolinha ali do chão, sabe? Que quando você voltar, o chão vai estar ali e você vai conseguir caminhar por ele. Pode falar. Venha! Enfim, vou dar pareceres psicanalíticos aqui. Quando a gente se apaixona por alguém, você abre mão do seu narcisismo pra dar pra essa pessoa, né? Então dá um medo profundo, você fica desesperada porque você está apaixonada e você está literalmente se dando, está absolutamente vulnerável, igual uma criança perante na mão do outro, a gente fica, né? Quando termina, essa libido toda que você colocou nessa outra pessoa e na relação, ela volta pra você. Então, um dos momentos maravilhosos do término é comprar roupa nova. Cortar o cabelo, ir para a academia, né? Que todo mundo fala isso. Então, assim, essa libido volta duplicada. Você fala, meu Deus, o que eu faço com isso? Porque eu tava depositando lá, né? Então, tem essa hora que é isso. Eu vou comer, mas uma hora eu vou querer ficar bonita pra se vingar, não é isso? Olha o que você perdeu. Vocês passam por isso? Muito. Eu passo por Sim. todas. Eu vivo o sofrimento, a tristeza, fico lá assistindo pena de mim, suja, não sei o quê. Eu sou uma mal amada, porque não sei o que lá e tal. Por que isso aconteceu? Eu me sinto injustiçada. E aí, em algum momento, eu, tipo, falo, cara, não.
Não, eu sou leonina, eu sou linda, eu sou diva. Tipo, isso não já coisas muito piores me abalaram, eu não vou me abalar por isso. E aí eu começo. O cabelo, e a roupa, e vamos que vamos, e começa a sair, começa a flertar, e começa... E aí, eu acho que... E isso é muito foda, porque aí você chega num lugar que é tipo... Cara, eu me amo. Eu lembro quando, no meu último término, né? Tipo, término de namoro, que eu sentia, assim, que tipo... Ai, tô superada, me sinto bem. Foi quando eu tava no Rio de Janeiro. Eu tava no Rio de Janeiro, e aí eu fumei um baseado. Será que pode botar isso? Pode deixar, Bruno. Pode deixar. Bruno é o nosso editor, aí a gente fica falando. É a terceira parede, né, Bruno? Tira, pode tirar. Pode deixar. Aí tá, daí eu tava no Rio de Janeiro, eu tava na casa de uma amiga, fumei um baseado e saí andando pela orla, assim, de Copacabana, escutando Djavan no fone. E eu tava me sentindo diva, linda, e eu falei assim, caralho, meu Deus, eu tô tão bem, assim, eu tô tão bem comigo, com as minhas coisas, com as minhas coisinhas, com a minha vidinha, com a minha mediocridade, porra! Por que que algum dia eu estive no fundo de poço? E aí é muito gostoso. Aí, o que dá muita raiva é que você sempre volta pro fundo de poço em algum momento, sabe? E aí, eu lembro... E aí, quando... Eu fui rejeitada aí recentemente. Ou quando, enfim, quando alguém... Quando alguém foi rejeitado quando alguém entre nós foi rejeitada. A única coisa que eu conseguia pensar é, caralho, eu tava bem. Eu tava bem, eu tava, tipo assim, super feliz comigo, assim, com as minhas coisas, com a minha solitude. De repente, eu fui arrastada de novo pra sofrer de novo, pra sentir pena de mim de novo, pra poder, tipo, cortar o cabelo de novo. Mas é isso, né? Tipo, a vida é cíclica e E você gostou de tudo isso. Porque enquanto você tava vivendo foi muito legal. Sim, Que é que foi divertido, sim. Sim. E quando Foi passar essa fase divertido. do luto, você vai falar, eu amo chorar, gente. Foi bom passar por esse período que eu chorei muito. Delícia que foi, sair do fundo de poço, e você sai feito uma fênix, né, também. Tipo, você sai e você parece que, tipo assim, nada mais vai me abalar. Exato. Você sente isso? Você sai sempre mais forte, E eu aí, acho. 2 dias depois, tá abalando de novo, né? E é isso. Mas nesse momento que vocês saem, falem mais sobre isso. Vocês se sentem, tipo, também... Meu Deus, não entre vocês uma coisa meio Suzana Vieira, assim, tipo, cara, não existe mais nada importante Só na eu vida. Só eu e importo. Só eu importo na minha vida. Eu vou usar uma camisa com a minha cara, porque eu me amo. Eu acho ela uma diva, tá? Eu adoro a Suzana Vieira. Eu acho que tem a coisa de você voltar a flertar e se sentir bonita de novo, né? Assim, é isso. Eu acho que Meissa resumiu, assim, o narcisismo todo retorna. A libido você reinjeta, né, em você. As pessoas começam a falar com você e você não. E é Aí um as momento... pessoas começam a ficar apaixonadas por você e você tá ótima, você nem tá nem aí pra ninguém mais, porque você tá... Assim... É o momento em que você faz as selfies, é o momento em que todo mundo saca que você voltou na pista, está na pista novamente porque você está tirando 51 selfies. Eu amo recém-solteiros. Cara, amo. recém-solteiros que tiram selfies e se amam. Eu amo. Eu acho divíssimo. O que também. me faz pensar que a gente perde algo também, né? Quando tá assim, numa relação. E aí as pessoas perdem a oportunidade de ver essas 51 selfies porque você não tira mais essas fotos. E eu acho importante, talvez, ter um equilíbrio, né? Sim. Enfim. A gente tá falando muito de término de romântico, né? E términos de amizade, por exemplo. Outros términos. Vixe. Eu acho termo de amizade pior, porque o amigo é a pessoa que você conta tudo, né? E que acompanhou vários namoros seus e que sabe muita coisa sua, de fato, né? E aí o amigo, ele entra no lugar do irmão, né? Então é uma coisa assim muito, muito mais próxima, eu acho, do que uma relação afetiva às vezes. E aí, quando essa relação é abalada, algo seu não combina mais com a pessoa, vocês não conseguem mais, assim, eu acho muito difícil, assim. Eu já perdi amigas
E já terminei amizades também, porque não conseguia mais compartilhar das conversas, ou sei lá, é isso, né? 20 anos de amizade, 15 anos de amizade, foi um bom período e agora eu já não acho que eu compartilho dos seus valores, assim, sei lá. Não sou mais feliz do seu lado, ou com as pessoas que você anda, e eu não acho que é legal. Mas é muito difícil, assim. Eu, depois da pandemia, passei por essa situação, mas eu não ia conseguir mais sustentar, não ia ser mais sincero. Eu fico me perguntando, em relação às amizades, o que é um término de uma amizade, né? Porque eu acho que eu nunca tive uma situação de, tipo, ter uma conversa pra dizer eu não quero mais ser sua amiga. Eu não passei por isso, assim, né? Então eu fico pensando o que significa exatamente você perder um amigo. A sensação que eu tenho é de que as pessoas que já foram muito minhas amigas, meus amigos, e hoje não faz mais sentido, é porque rolou, cara, uma diferença de estilo de vida, uma diferença de valores e de crenças e tudo mais que impossibilita a nossa convivência. Mas eu não atuo, né? Eu não faço um corte, assim. Simplesmente Sim. A gente para de conviver e a vida seguiu, sacou? Como que vocês já terminaram com um amigo, assim? Não, então, eu tava pensando sobre isso também e assim, as situações de amizades que eu não levei pra frente, ou foram assim, tipo, a vida foi levando a gente por caminhos diferentes, e aí, por, né, diversas questões a gente parou de se ver, parou de conversar e tal, ou então, meio que uma decisão um pouco unilateral, assim, tipo assim, pô, essa pessoa, meio escrota, né, tá com umas ideias, andando com uma galera, umas ideias meio esquisitas e tal, tipo, não quero mais estar perto dela, e aí eu paro de me inserir nesses lugares em que ela está. Mas não há tipo assim, não tá dando mais certo, sabe? Tipo, a gente não vai. Então, sempre Somos foi muito... incompatíveis. E aí, pra mim, eu acho que término de amizade, eu acho que é muito ruim nesse ponto que ela trouxe, que você falou, mas pra mim sempre foi muito claro, tipo assim, que sempre que eu sentia saudade, era muito sobre saudade daquilo que já vivemos, sabe? Tipo assim, essa pessoa com quem eu não quero mais conviver, ela não é aquela pessoa com quem eu convivia há 10 anos atrás. E o que eu sinto falta é daquela pessoa de 10 anos atrás, que não existe mais. Então, vida que segue, sucesso, beijo, tchau e benção. E é isso, eu acho que pra mim é um pouco mais tranquilo nesse sentido, assim. Eu acho doloroso quando você sente muita vontade de ser amiga de alguém e você percebe que a pessoa não tá afim. Sim. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. O flerte de amizade não dá O certo. crush que não deu certo Sim. ali. Não se concretiza. Cara, mas sabe o que é muito ruim? É você perceber. Você tem um amigo ou uma amiga e ao longo dos anos você percebe que aquela pessoa te trata mal. Já pararam pra passar por isso? Sim. Muito triste. Mas eu também nunca passei, eu nunca terminei uma amizade, tipo assim, não, você lá, eu também nunca terminei. Fui também me afastando, então eu nunca passei por esse processo de verbalizar o término de amizade. Mas será que deveríamos? É uma pergunta, né? Quando eu passei por isso há pouco tempo atrás, eu acho que tinha que ter uns protocolos de amizade. Porque amizade é uma parada muito séria, né? Sim. É uma pessoa que vai saber muita coisa de você, você confia naquela pessoa, enfim, sabe segredos seus, né? Uhum. E eu acho que tinha que ter uns protocolos. É claro que é muito mais fácil quando afasta-se naturalmente, você para de ir pros lugares e não encontra mais a pessoa. Mas tem gente que você fala, cara, eu estou sendo maltratado aqui. E você começa a perceber que você está sendo maltratada, que estão fazendo piada de você, você sente uma coisa, mas você não consegue identificar. Por que eu tô me sentindo assim estranha? Ou que o que você fala na roda não é considerado. Uhum. Ou o que você fala é tirado sarro. Aí você sente pequenas violências. Exato. Aí você fala, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô ganhando nessa relação? Eu acho que essa é uma pergunta boa em qualquer tipo de relação. O que eu tô ganhando aqui? É uma pessoa que me acrescenta, eu me sinto amada, eu me sinto segura, eu me sinto protegida, eu me sinto valorizada. E às vezes não, às vezes é isso. No começo você foi, de repente a pessoa tá achando sarro de você pra todo mundo e você fala, cara, eu sou uma piada pra você. Não, total. Eu amo as inserções. Quem nunca é? Eu acho que depende muito do cenário, assim, foi isso que ela falou, tipo, talvez numa situação dessa realmente precise, né? Você precisa ter esse corte, porque às vezes a pessoa que tá te maltratando, ela talvez não enxergue isso como te maltratar necessariamente, sabe? Tipo,
Nossa, você é sensível demais, é só uma brincadeira. E aí, passa 2 minutos, ela fala, ai, sua vagabunda escrota, vai lavar esse cabelo nojenta. Ai, amiga, a gente se trata assim, sabe? Então, às vezes, é importante, nesses casos, ter essa quebra de falar, cara, até pra você impor os seus limites mesmo. Isso. Mas sabe, é que toda vez que a gente fala sobre isso, parece que fica muito claro quando as pessoas nos tratam mal. Mas às vezes não tá claro. Às vezes você há anos convive com a pessoa e aí você só vai reparar que há anos você não era bem tratada por ela, ou que aquela pessoa não torcia por você, porque eu acho que faz parte isso da amizade ou de qualquer relação. De você se rodear de pessoas que torcem por você, sabe? Que te levantem, que tipo... É isso, que torcem, sabe? Que estão lá. A Brené Brown, que é uma pesquisadora que fala sobre vulnerabilidade, ela diz assim, as pessoas... imagina que a vida, ela é um teatro, assim. E as pessoas com as quais você tem que ser vulnerável não as pessoas que estão te assistindo, são as pessoas que estão contigo em cena, sabe? Uhum. Que caem junto contigo, que, tipo, erram junto contigo, que vibram junto contigo. São essas pessoas. E aí, às vezes, nas amizades, tipo, você acha que essa pessoa, você é super vulnerável com ela, você acha que é uma pessoa que tá, tipo, atuando junto contigo na peça, e quando você vai ver a pessoa, ela, na verdade, não tá, assim, ela tá na plateia esperando pra tu cair. Eu acho muito triste, assim, e eu já me afastei de pessoas que eu via isso, que eu percebia isso, mas eu demorei muito tempo pra perceber também. Sim, e eu acho que nessas situações que você descreveu, eu acho que é ainda mais importante, assim, né, não querendo cagar regra, mas ter esse corte, porque às vezes a relação que você estabeleceu com a pessoa durante anos é de que tá tudo bem ela te tratar desse jeito. Então, a forma que ela enxerga a relação de vocês é, tipo, pô, a gente é amigo há 5 anos e eu sempre falei com ela assim, então, tá tudo bem, né? Então, a não ser que tenha essa, tipo, olha, agora eu percebi que você tá sendo escroto. E isso diz um pouco de você também, né? Que aceitou estar numa amizade que te tratava dessa forma, aceitou ser tratada dessa forma, aceitou conviver com essa pessoa e estabelecer essa dinâmica de relação. E quando você diz basta, é porque também você alcançou algum pensamento ali, né? Alguma conclusão que fez você sentir essa necessidade de sair. Então, acho que isso indica também algum grau de maturidade em algum nível, né? E de qualquer forma que seja, né? Porque às vezes essa coisa de é só vagabunda, não sei o que lá, às vezes tá tudo bem. Funciona. Pra você, não, sim. Tipo, às vezes o que vai te microagredir ou te agredir explicitamente é uma outra parada. E que, às vezes é a falta de uma palavra que vai te agredir muito mais do que um xingamento desse de brincadeira, né? Então... Exato. Acho que varia muito. Às vezes, assim, é uma coisa assim, tipo, às vezes o papo, você não tem sintonia mais com o papo. Sim, Às vezes a pessoa fala, mas só tem, sei lá, 3 assuntos e você fica tipo, meu Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero mais falar dessa forma sobre essa coisa. E, tipo, parece que a pessoa também não vai pra outro lugar. E aí você fica, pô, eu vou ter que parar de sair com essa pessoa, não, véi. total. Isso acontece muito quando você tem amizade de muitos anos, porque, assim, quando você tem amizade de muitos anos e vocês se encontram, inevitavelmente vai chegar o momento em que vocês vão relembrar o passado e falar sobre situações do passado. Mas existe uma diferença em que isso é um momento em que sempre acontece, vocês lembram, riem, kkk, ou que esse é o único assunto que vocês têm. Tipo, vocês não têm nada mais em comum. A única coisa que vocês têm em comum é o que vocês viveram há 10 anos atrás na escola. E aí você encontra e fica aquilo. Ai, você lembra da fulana? Onde será que ela tá agora? Pô, lembra daquela vez lá na 5ª série a gente comeu um bolo com ela, Amigo, né? mas às vezes tá tudo bem também você ter essas relações que você só lembra de coisas do passado. Tipo, tem uns amigos meus que estudaram comigo no colégio, toda vez que a gente se vê, a gente sempre fala sobre como alguns caras ficaram calvos, assim. E isso, tipo, me preenche de uma forma... Mas, amiga, mas é exatamente... Amiga, mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que existe... Esse tipo de relação é ótimo. O problema é quando a relação se torna apenas isso. Você não tem outra... E isso acontece, assim. Você não tem outra troca com a pessoa. Você não tem mais nada em comum com a pessoa. Nem divergência você tem com a pessoa. É só...
Indiferença. Exatamente. E aí você cultiva essa amizade porque você tem essa amizade há 10 anos. E, nossa, na 8ª série nós éramos melhores amigos inseparáveis. Então você martela nessa amizade, apesar de toda vez que você encontra com a pessoa ser esse grande silêncio que é quebrado com uma memória X do passado. Sabe uma coisa que me pega muito nessas amizades de longa data, que inclusive eu adoro esse momento de reunião. É tudo. Anual. Eu amo, né, os encontros anuais onde a gente fala dos professores, Sim. do fulano, que não sei o que lá, que fez não sei o que lá no colégio, que brigou com a ciclana, que não sei o que. Você lembra daquela briga da vez que o fulano quebrou o braço? Eu adoro reviver essas coisas, mas tem uma coisa que me pega muito nessas amizades de longa data, que é assim, parece que ninguém consegue te enxergar do jeito que você tá hoje. Parece que você ficou congelado na sua versão da 8ª série. Sim. Para sempre. Então as pessoas esperam que você tenha uma determinada atitude, fale alguma coisa que você falava na época. Tipo, esperam que você se vista do mesmo jeito, que você tenha uma vida que você tinha lá. E aí fica uma coisa esquisita, assim, tipo, sim, hoje em dia eu não acredito mais em tal coisa. Ou então, tipo, sim, hoje em dia eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho, sabe? É que ao invés de vocês crescerem juntos e evoluírem juntos, a vida fez assim, e o que a gente continua cultivando é aquela amizade da 8ª série, não a amizade de agora, né, com as pessoas de agora. Que não deixa de ser um luto também. Eu acho que essa tentativa que a gente faz de ficar relembrando, né, de resgatando essas memórias, é uma tentativa de elaborar esse luto. Essa amizade não é mais a mesma. Sim, acabou. Total. A amizade que existia lá na 8ª série, acabou, terminou de algum jeito, sem passar por um corte, né? Sim. Ela simplesmente deixou de existir porque vocês pararam de acompanhar a vida um do outro e deu, assim, tá tudo certo, né? Vivemos vidas diferentes, mas não deixa de ser um luto também, assim, uma perda. Total. Nossa, fez muito sentido. E términos familiares? Tipo, com o que isso significa? Términos com pessoas da família, assim, cortar pessoas da família, não se relacionar mais com alguém da família. Easy. Muito sério. Muito pesado. Muito mais fácil do que... Muito Eu ia fazer pesado. comentários políticos, né? Muita gente teve corte no período que o Bolsonaro ganhou, 2017, depois que a Dilma caiu e as famílias começaram a se separar e foi hard, né? Muitas famílias até hoje estão separadas, então, porque os princípios os valores são muito diferentes, né? Então, tem isso, eu acho que separou muita gente. Tem o que a Sofia falou, da pessoa te cristalizar. Ah, você com 8 anos fazia isso. Aí você fala, porra, mas eu tô com 38, sabe? Sabe, muita coisa já mudou e a pessoa não consegue te atualizar, ela não consegue te ver como você é hoje. E eu acho até saudável um pouco sair da família pra você ter outras versões de você. Porque a família aprende muito, às vezes, né? Ai, você quando eu tinha 4 anos, ai, não sei o quê. Peguei no colo. Aí você fala, pô, mas... Pega agora. Né? Tem gente que tem dificuldade de sair da família e não cria outras versões de si, porque... Você não falou no microfone. Não, mas é isso, é aquela coisa, ai, quando eu te pegava no colo, eu falei, amor, eu tenho 118 quilos agora, pega, pra ver se essa sua coluna esfarelenta não vai quebrar. Ah, me poupe. Porque a gente é em relação, né? Eu tava lendo o livro do Christian Dunker com a Ana Sui, que é Eu Só Existo no Olhar do Outro. Sim, né? Porque a gente somos seres relacionais. Então, se você não expande a sua rede de afetos, você fica numa versão curta de você. Então é importante você ter amigos novos, você sair um pouco da família e conhecer outras pessoas para você olha, eu também tal coisa, essa pessoa despertou em mim tal coisa e tal. E eu acho que às vezes a família quer muito deixar você naquele quadradinho. É isso. E a família também carrega um pouco essa obrigação, né? Tipo assim, mas você tem que se dar bem com essas pessoas, porque é sangue, né? Quando se você não consegue se libertar disso você mesmo, você insiste nessas relações que, mesmo com valores completamente diferentes e vivendo e ouvindo coisas absurdas, você fala, mas é família, né? Família, assim, não tem muito o que fazer. Nossa, dá muito pano pra manga o drama familiar e, cara, é muito difícil, assim, eu tenho uns sentimentos mistos com cortes, né? Eu já tentei fazer um corte e, ao mesmo tempo, que fica uma vontade, assim, putz, é uma pessoa da minha família, sabe? Sim. Assim, eu quero tentar
eu quero tentar me relacionar, eu quero tentar harmonizar essa relação. Mas eu acho que Então, eu não sei, assim, eu não tenho uma resposta. Eu acho muito difícil, muito doloroso. Eu acho que talvez seja o corte mais doloroso, assim, a ser feito, né? Eu acho que a questão da família é que, assim, amigos e pessoas... Amigos, a gente escolhe eles, sabe? Então, eles chegam na nossa vida e daí a gente fica... eu quero. O desejo impera ali naquela relação. Eu quero ter aquela pessoa perto de mim. Namorado, namorada também. Eu quero me relacionar com essa pessoa. Então, o nosso desejo tá ali. A família, tal qual colegas de trabalho... Péssima comparação, mas é que, né? A gente nasceu naquela família. Então, aquelas personalidades, aquelas pessoas, a gente meio que não escolheu muito, né? Óbvio que a gente escolhe se dar bem ou não se dar bem. Mas aquela coisa, né? Natal, tá todo mundo ali, então você acaba sendo muito flexível também com a personalidade de todas aquelas pessoas, que não permite que você corte elas da mesma forma que você cortaria um amigo ou uma relação amorosa. Então, é uma outra dinâmica. É isso. Tipo, imagina que... Agora, falando da pessoa do trabalho, assim. Você tá lá trabalhando. E tem sempre aquela pessoa do teu trabalho que ela é muito chata e pentelha, e enfim, mas ela tá lá todo dia e você tem que aprender a se relacionar com aquela pessoa, sabe? Você não tem como cortar ela da tua vida. A não sei que ela seja demitida e você faça artimanhas internas dentro da tua empresa pra ela ser demitida. Pra ela ser demitida, aquela pessoa vai continuar convivendo com você. Não vale a pena. E a única coisa que você tem pra fazer talvez seja reclamar dela para o teu colega, mas assim, ela vai continuar convivendo lá com você. Então, tem pessoas que, por mais que a gente não goste delas, a gente vai ter que conviver com elas. E aí, às vezes, eu penso sobre isso da família. Só que, assim, a minha relação familiar, tal qual Sufi, a gente não vê nossa família sempre. Não. A gente vê, tipo, em poucos momentos do ano, entendeu? Então, tipo, pra mim, eu nunca cogitei um corte ou um término familiar. Porque, na verdade, a gente mora em outra cidade. Isso já é um afastamento, né? Já foi uma tentativa também de se afastar de algo ali, sem necessariamente fazer um corte definitivo, mas uma espécie de corte. Né? Porque tem gente... Todo mundo aqui deve conhecer. Gente que nasceu na família, que vai morar... Às vezes no mesmo prédio, na rua de trás, no mesmo bairro, para ficar vendo a mãe, o pai, a avó, as tias, os primos, todo dia, toda semana. E tem gente que tem uma relação muito próxima. Não necessariamente feliz, mas muito próxima com a família. Você vai falar isso, eu feliz. Sou a polêmica, né? Bem, eu trabalho escutando gente reclamando das famílias. Então... Tem famílias abusivas, tem famílias violentas, e as pessoas se submetem muitas vezes achando que, tipo, mas é minha família. O que eu acho? A família, ela tem um papel formativo, porque você não sobrevive se não tiver alguém cuidando de você quando você não consegue cuidar de você. Depois que você consegue cuidar de você, as relações familiares também são um quê de escolha. Porque somos adultos agora, então não tem mais a função, né? Função pai, função mãe, função tia, sei lá. Somos adultos, e aí você pode escolher se aproximar mais de umas pessoas e não de outras. E o que acontece é, essa relação está garantida, então eu posso fazer o que eu quiser com você, eu posso tratar você de qualquer jeito, às vezes muito mal, né? Acho que todo mundo já escutou relações familiares muito terríveis, assim. Mas é fulano, né? Mas é minha avó, mas é minha tia. Tipo, mas a pessoa tá sendo violenta com você. Tipo, ela tá sendo invasiva, sendo crítica, ou tá te humilhando, às vezes, né? Você não é obrigado a passar por isso. E aí eu acho que tem um quê de ensinar como você gosta de ser tratado. Tipo, olha, eu não gosto que você fale comigo dessa maneira. De adulto para adulto aqui já, né? Então é polêmico isso, mas tem... Nossa, essa coisa de ensinar pros familiares como eles têm que nos tratar depois de adulto é, tipo, muito difícil. Eu acho muito difícil. É muito difícil, principalmente porque esbarra também muito com o que você falou. De, tipo, da sua família te colocar nesse lugar até infantilizado um pouco. Porque como que você vai conversar de adulto para adulto com uma pessoa que olha pra você e fala, pelo amor de Deus, eu troquei sua fralda, sabe? Agora você vai querer me dizer como que eu tenho que falar com você? Nossa, essa é sabe? a coisa mais louca. Tipo, porra. E aí isso torna essa relação muito mais difícil, porque você não tem esse espaço pra você se expressar e poder falar, tipo, olha... Você ultrapassou um limite.
ultrapassei como se quem coloca os seus limites sou eu, porque você tá embaixo do meu teto, sabe? É foda. Exatamente. Então, é isso que dificulta muito a relação familiar também. É que eu acho que a partir de uma determinada idade, os filhos também fazem um papel educativo, né? Sim, Tipo assim, total. a família tem um papel formativo, mas depois que você é adulto, que você pensa com sua própria cabeça e faz e é crítico sobre o mundo, né? E sobre as suas relações, eu acho que é da nossa responsabilidade também dizer assim, opa, isso aqui não vai acontecer mais, assim. Sim. Então, não é uma via de mão única, né, a relação, eu acho, entre pais e filhos, ou familiares mais velhos. Mas não sei, é muito... Assim, eu tenho um pensamento polêmico que é assim, eu concordo que às vezes é necessário fazer cortes, né, da família, até para você conseguir se estruturar, conseguir crescer, conseguir amadurecer. Mas eu acho que, assim, pela minha formação espiritual, eu fico pensando assim, cara, eu tô nesse lugar, eu tenho que conviver com essas pessoas e talvez eu deva aceitar a oportunidade de aprender a conviver com essas pessoas, sabe assim? E parar de negar essa oportunidade que tá sendo um convite, assim, da vida, sabe? Tipo assim, cara, tem essa pessoa difícil, tem 3, 4 pessoas que você não gosta, tem essa pessoa que você se dá um pouco melhor, mas também não seria sua amiga, sabe? Assim, se você pudesse escolher, não faria parte da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ela faz. E aí você tem que aceitar que de todas as pessoas do mundo, tem esse grupo de 15, 20 pessoas que são a sua família e que talvez você tenha algo de ok para aprender aqui, sabe? Algo de um aprendizado, algo de um amadurecimento também. Talvez você tenha que passar por isso, ou melhor, talvez você possa passar por isso para conseguir alcançar uma maturidade, um aprendizado que talvez em outras relações você não alcance. Então eu fico sempre tentando enxergar dessa forma, né? Mas eu tenho o privilégio, porque tem isso, né? Tem gente que infelizmente vai passar a vida inteira do lado da família, porque às vezes não tem condição de fazer cortes. Não tem condição psíquica, não tem condição financeira, não tem condição... E tem... Exatamente. Como assim o limite de violência? Tipo, você tem o privilégio de não vir de uma família que é extremamente abusiva e violentamente... Enfim, existe um limite de violência, assim. Isso que você falou de aprender e tal. É isso, a gente não às vai só... Às vezes não dá pra ficar mesmo. Às vezes você até queria, mas não dá, porque senão e tem o seu limite psíquico ali de aguentar aquilo. E às vezes um limite físico. Tipo assim, às vezes se eu ficar aqui, eu estou próxima da morte, assim. Então, é isso que eu tô falando, assim, existe, claro, a gente não só convive com quem a gente ama o tempo inteiro, tem os colegas de trabalho que a gente não escolhe, e eu acho que tem a família que a gente escolhe, né, no fim, afetiva. Mas eu acho que é isso, devido às proporções de violência, abuso e limite físico. Tipo, olha, é minha mãe, meu pai, meu tio, não sei o quê, mas eu não dou conta. Tipo assim, o meu jeito de ser... fica muito mal do lado do seu jeito. Então, às vezes, tem que ter um afastamento também, né? Nem sempre tem... Exato. Não tem uma resposta, né? Assim como não tem um protocolo de boas práticas para término, tudo depende tudo depende da relação, de como você está se sentindo, né? Do quanto você sustenta tá ali mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E o quanto que não faz sentido para você. Tudo. Eu ia perguntar eu ia falar sobre essa... Eu lembrei que você tinha falado no início. Se existem boas práticas de término. Você falou que não, você acha que depende muito. Mas eu acho que existem algumas, sabia? Eu acho que... essa é uma boa provocação. Eu acho que a honestidade é a regra a se seguir. Né? Então, se não dá para se encontrar, seja honesto remotamente. Sim. Não fica fazendo a pessoa perder tempo enrolando essa relação, não fica fazendo cena, sabe, assim, não fica obrigando a outra pessoa a terminar com você, porque tem gente que faz isso também. Às vezes o modo de operar da pessoa e a manipulaçãozinha da pessoa é
fazer com que o outro termine com ela. Tornar um relacionamento um inferno. Um pra grande outra pessoa terminar. inferno, ou um grande nada também. Sim. Porque, né? Tipo, às vezes é um grande inferno, às vezes é um grande nada, e o outro não tira nada dessa relação. E aí, como você não tá dando nada, a pessoa é obrigada a terminar com você. Sim. Então... Cara, tem isso mesmo. Tipo, a Tem. pessoa não banca terminar, mas ela vai te... Ela meio Vai- que abandona. ela vai Ela todo termina por WO. relacionamento. Porque, tipo assim, ela Ela não abandona. comparece. E aí ela espera o juiz virar e falar assim: acabou, tá? Pode ir pra casa. Obrigado. Que ódio, cara. Sim, por mais dolorido que seja honesto, de qualquer forma. Porque, cara, bom não vai ser. Eu acho que tem essa premissa, sabe? Assim, terminar qualquer coisa dói. E já que vai doer, que doa do jeito mais ameno, sabe? Assim, sem muita firula. Sabe? Cara, Assim, mas eu acho que é tipo meio que vai tipo faca certeira, assim, bem afiada, tipo, sabe? Tipo, eu tinha muita dificuldade. Tem um término que eu tenho muita dificuldade de ter, que é término com paquera. Pessoas que o relacionamento não é nada. Sabe esse nada que a gente acha? Sendo que. Mas é alguma coisa, É, né? então, eu acho que tem um quê de concretude em todo relacionamento, né? E aí a gente vai se agarrando nisso, de que, tipo, a gente não tem nada, então eu não vou respondendo, aí ele vai percebendo, aí vira aquela coisa, assim, sabe? E aí a gente não vai terminando essas relações, assim. Então, a pior coisa... Cara, eu acho muito triste, assim, quando termina-se a relação e fica aquela faísca de expectativa, assim, de que... Não... a gente tá terminando agora, mas quem sabe em outro momento? Quem sabe em outro momento? Porra nenhuma, sabe? Tipo, em outro momento isso não vai acontecer, irmão. Tipo, é aquilo que eu estava conversando antes, assim, antes de começar o podcast. Ninguém tá preparado pra ter um relacionamento, assim, nunca, né? Tipo, não existe momento certo. Mas, enfim, as pessoas querem estar nos relacionamentos, né? Tipo, as pessoas... É mais no jogo do querer, assim. A gente quer estar num relacionamento, a gente vai bancando as coisas, a gente dá conta de bancar as coisas, assim. Às vezes tudo bem, às vezes a gente até quer, mas não dá conta de bancar, então a gente não quer também, sabe? Enfim. E aí eu acho que é isso, assim. Aí a pessoa, ela fica também tentando ela gosta de você, fica tentando te engabelar ali naquele gostar, mas ao mesmo tempo ela não quer, porque ela não consegue bancar. Ali tá um término, sabe? Tem que terminar aquela coisa. Você não pode ficar, tipo... Se demorando muito pra terminar com essa pessoa. Isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente, porque eu não terminava, né? Eu deixava, tipo, as relações, essas pseudo-relações líquidas ficarem aí, no ar. Eu deixava Você as coisas... deixava eles te verem grávida na rua Na com rua. outra pessoa 10 anos Eu depois. era a pessoa que ia aparecer grávida. Cara, eu deixava as coisas... Aí teve uma vez que eu fiquei tão... Eu já contei isso nesse podcast? Não lembro se eu Não contei. sei, amiga, não sei que história é que você vai contar. Ai, sei lá, às vezes eu acho que... Tá. Cara, eu tenho opiniões conflitantes com... Ah, é que você, Sofia, acha que tudo bem da ghosting. Não, Deixa eu não terminar é que tudo de bem de da falar. ghosting. Mas Eu aí vou me explicar. teve uma vez que era isso, assim, tipo, tinha essa pessoa, tinha esse menino, que a gente ficava, e eu não gostava dele, mas eu via que ele gostava de mim e tal, mas eu não gostava muito dele, assim, eu gostava da pessoa, mas eu não amava ela, não a ponto, né, de ter um relacionamento. Então, tinha que existir um término. E eu não queria terminar, enfim, ficava pensando assim, ai, quanto menos eu responder ele, mais ele vai perceber. Ai, cara, tão idiota, assim, ele vai perceber, só que ele não vai perceber, porque ele queria estar comigo. Então, assim, se eu falasse com ele uma vez a cada 2 dias, pra ele eu falava com ele. Pra ele, a gente tinha uma relação em que eu falava com ele a cada 2 dias. Se eu saía com ele uma vez por semana, era uma relação pra ele, entendeu? E pra mim era um término paliativo, sabe como é que fala? Sim. Um término gradual, pra ele era relação. Aí eu fiquei tão desesperada, assim, aí eu fui lá e escrevi uma mensagem, tipo, meio no improviso, assim, né? Tipo, escrevi assim, rápido e mandei. E eu faço muitas coisas no improviso, então foi assim, né? E eu termino muito desse jeito. Aí eu fui lá e mandei pra ele. Cara, ele ficou tão feliz.
ele ficou tão, tipo assim, agradecido, porque, tipo, tá bom, Vi, obrigada, é isso, melhor do que a gente ficar me cozinhando durante muito mais tempo. E eu me senti, aí eu falei assim, gente, era só isso. Melhor do que você continuar me cozinhando depois desse tempo todo. Aí depois eu fui dormir, Tipo, falei, é mais simples do que parece, né? Aí eu falei, meu Deus, eu sofria tanto pra isso, pra mandar uma mensagem, sabe? Tipo assim, era simples no final das Era contas. só ser honesta. Era só ser honesta. Mas sabe por quê? Era Que eu ser acho honesta. que isso é uma coisa que as pessoas precisam pensar mais. Uma vez que você tá num relacionamento, você está carregando essa responsabilidade, porque você também é responsável pelo outro quando você tá num relacionamento. A partir do momento que você é sincero e você termina com a pessoa, esse problema deixa de ser seu. Então, assim, quem vai ter que lidar agora com o sentimento e com o término e tal, é você com os seus sentimentos e a pessoa com os sentimentos dela. Então, a gente fica adiando, tipo assim, eu não quero porque vai fazer a pessoa sofrer e tal, mas às vezes falar é melhor porque aí vocês podem seguir os seus caminhos e cada um lidar com o seu próprio sofrimento e tirar esse problema da sua mão também, né? Tipo, eu não quero mais lidar com isso, Nossa, com essa e pessoa, com essas questões dela. Então, vai pra terapia, vai... E não querer que as pessoas sofram porque por algo que a gente fez... É tão egóico, sabe? Tipo assim, eu não quero que eles... Eu não quero... Como se você tivesse a capacidade de nunca fazer ninguém sofrer, sacou? Como se você fosse a tipo, meu Deus, filantropia. Você é Madre Terezinha, ela. Você tá sempre fazendo coisas ótimas pra todo mundo. Olha Nunca como ela é erra. legal, ela não faz ninguém sofrer, gente. Tipo, nunca erra, nunca errou. Essa frase tem que acabar. E a gente As tem pessoas que... sempre erram. A gente tem que parar de falar isso, cara. As pessoas erram sempre. Ou nem erram, elas só fazem os outros sofrerem. Não, a gente, cara, quando a gente tá fazendo algo, a gente tá deixando de fazer outra coisa. E às vezes a expectativa das pessoas era que você fizesse exatamente o que você deixou de fazer, sacou? Então, assim, por mais boas intenções que a gente tenha, a gente vai estar sempre desagradando alguém. E às vezes o desagradar vai causar um sofrimento muito intenso em outra pessoa. E você não tem controle sobre isso, entendeu? Acabou. E qual era a tua opinião? Não, a minha opinião polêmica sobre ghosting é que quando o ghosting é aplicado em mim, quando me dão ghosting, eu já entendi. Eu entendo o mecanismo do ghosting, entendeu? Tipo assim, depois de o repertório... Também. Não, depois de levar tanto ghosting. Depois de levar tanto ghosting, eu entendi, assim, tipo... E é pra tudo, né? É pro crush da amizade, é pro flertezinho, né, amoroso. Tipo assim, cara, a pessoa não tá tão interessada assim. Que droga, entendeu? Porque eu já entendi que a pessoa que tá interessada, o jeito que eu quero que a pessoa esteja interessada em mim, a pessoa tem que demonstrar determinados sinais, assim, né? Tem que expressar esse interesse de uma determinada forma. E quando ela não expressa, eu entendo, tipo, essa pessoa não tá interessada. Então eu não vou atrás. Simplesmente. Aí eu faço 2, 3 tentativas. Se a pessoa realmente, tipo, não tá sendo monossilábica, não tá engajando no meu papo, não tá fazendo pergunta de volta, não tá se demonstrando interessada. Ela o que eu tô fazendo da minha vida, entendeu? Tipo, por que eu tô me colocando nessa situação? É melhor você entrar no seu quarto, virar pra parede e falar com a parede, porque a parede vai estar mais interessada em você do que essa outra pessoa. Exato. Mas, cara, essa é a máxima, né? Tipo... as pessoas dizem qualquer coisa, mas o importante mesmo é aquilo que elas fazem. Então, tipo, quantas vezes, assim, eu já me relacionei com pessoas que falavam assim, não, eu quero muito te ver, nossa, eu tô sem tempo agora, mas eu realmente quero te ver. Ah, não, mas eu realmente quero ficar com você. E não vamos ver, tipo, a pessoa não queria mesmo ficar comigo, porque não me chamava pra sair, não, tipo, ela não eu não entrava na vida dela. Não agia. Ela não agia, então, tipo... As pessoas vão dizer qualquer coisa, assim, mas eu acho que a gente precisa se apegar mesmo àquilo que elas fazem, sabe? Não, se você quiser. Eu lembrei o que que já te olhou. teve essa discussão de, tipo, eu também sou uma pessoa que confio muito mais nas atitudes do que nas palavras, né? Eu não. Mas a gente já teve essa... Eu sou da palavra, né? Eu trabalho com a palavra há muito tempo, fiz letras, fiz psicanálise.
Então, assim, o que é óbvio pra você ou pra você não vai ser óbvio pro outro. Às vezes a pessoa pensa, porra, a pessoa tá precisando de um tempo, tá precisando descansar, não tá a fim de conversar tudo, não gosta de conversar por mensagem. Ela pode interpretar milhões de coisas, né? Então, às vezes, cabe a pergunta, tipo, tá tudo bem, você não tá mais afim, não sei o quê, né? Então, assim, nem sempre vai ficar óbvio pela atitude. Você é boa de atitude, mas né? é claro que, obviamente, tipo assim, um bom relacionamento é feito de uma comunicação verbal bem clara, O que quer né? dizer? E quando você faz isso, quer dizer o quê, né? Nem tipo, sempre... eu acho que sim, as pessoas conversam e elas são claras e tem que existir. Mas eu acho que uma relação não se sustenta só no lero, entendeu? Tipo assim, não, vamos se ver, na mensagenzinha, tipo, não, vamos se ver, vamos marcar, não, é isso, é aquilo, eu gosto de ti, não sei o que lá. Mas na hora do vamos ver, não rola. Ah, sim. Tipo, não vai, a pessoa não tá lá, ela não se disponibiliza, ela não fica contigo, entendeu? Eu acho que Ela não te atende quando você precisa. Sim. Ela, tipo, não tá lá, entendeu? Ela está lá quando convém a ela. A conveniência. E é isso, assim. Mas, assim, eu concordo que tem que ter os dois, né? Não dá pra ter só um... Tipo, a pessoa também que só age e não te comunica é uma coisa, assim, você vai viver em surpresa o tempo Exato. todo. O que significa isso que ela tá fazendo, que né? já Uhum. aconteceu, assim, tipo, uma amiga esses dias estava me contando, assim, putz, eu tava me relacionando com um cara, do nada, ele me pegou e tava me levando pra uma viagem e eu sem saber que a gente tava viajando. Nossa. Ele, Você vira assim, tipo uma bagagem de mão, né? Tipo, a pessoa tá vivendo por ela e você vira um pet. Tipo, E você vai... eu fiz um pedido pra ele de que eu queria ir pra não sei aonde. Do nada ele fala, tô passando aí na sua casa, arruma uma mochila. E não sabe pra onde vai, não sabe nem que ele tá atendendo a um desejo, sabe? Sim. Assim, Cara, tipo, essa pessoa não se comunica verbalmente, mas ela age também, sabe? Assim? mas homens são meio doidos. Eu acho que eles têm uma coisa, assim, como eles não sabem... Homens, no geral, enfim. Homens, eles têm um negócio que é uma dificuldade de falar as coisas e de colocar nome às coisas e, tipo, falar sobre as suas emoções e de discutir. Teve um cara que eu tava ficando há muito tempo. Eu descobri que ele namorava. Aí eu descobri que ele namorava, eu liguei pra ele e falei, irmão, você namora, não sei o que ele é, eu namoro. Aí eu fiquei, cara, esquisito, tipo, sabe, essa história do, gente, ele namora e tal. Mas era aberto? Diz ele que era aberto, mas assim, ele namorava. Mas também não falou, né? Mas não Porque falou podia ter que falado. namorava, então, virou essa questão, assim. Aí, nesse dia que eu liguei pra ele, falei, cara, então, eu não tenho mais interesse em continuar ficando contigo, porque eu achei muito esquisito toda essa história. Tipo, você podia ter me contado, podia ter escolhido ficar com você namorando e tal. Corta a cena, 2 dias depois, ele me aparece na minha casa, falando que tinha terminado o namoro dele, que ele queria ficar comigo, e eu fiquei assim... Eu jamais... Eu falei, por que você agiu assim, se eu... Tipo, eu nem falei que eu queria... Tipo, o quê? Eu nem falei nada. Por que você achou que essa sua ação... cabia? Aí é esse tipo de pessoa que age, não verbaliza as coisas, não processa as paradas, não fala nada. Que loucura. E aí a vida é uma grande surpresa todos os dias, você não sabe. Que loucura! Se você vai jantar. É que é muito louco também você, tipo assim... Porque você só é responsável pelo que o outro entende do que você fala até certo ponto, né? Tipo assim, você fala pra ele, olha, eu não achei legal você não ter me contado, eu queria ter a escolha de, né, me relacionar com você sabendo que você tem uma namorada. O que ele entendeu? Se eu terminar, ela fica comigo. Porque o problema é eu namorar. Então, se eu não namorar mais, 1 mais 1 é 2. Então, se o problema é eu namorar, se eu não namoro mais, a gente tá junto. Pronto, acabou. Não, e tipo assim, coitada dessa garota, era um número. A garota era um número que foi subtraído da equação. Exato. A garota foi só subtraída da equação. Sim. E acabou. E nem era esse o problema, sacou? Tipo, como assim? Nem era esse o problema, nem era você namorar o problema. Tá tudo bem, eu podia escolher ficar com você namorando. Ia, provavelmente. É melhor ser amante do que ser enganada, todo mundo sabe. Todo Brincadeira. mundo sabe. É uma, Todo coisa, mundo é uma sabe. regra que a gente É senso compartilha. comum, né, gente? Porra. Gente, Mas então, aí eu acho que a conclusão, assim, pra mim tem que se apoiar nas duas coisas, né? Uhum. Tipo, a pessoa não verbaliza nada, não te conta nada e fica agindo, te colocando em situações, às vezes, constrangedoras,
surpreendentemente constrangedoras. Ou então a pessoa fala, é cheia do blá 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 e também não age, não faz nada e tal e tal. Eu acho que é uma habilidade, né? Você conseguir reconhecer a atitude e conseguir casar isso com o jeito que a pessoa fala, como você se sente na relação também. Então... Não, gente, eu tô me sentindo muito mais inteligente saindo daqui. Tipo, eu tô absorvendo coisas. Eu fiquei pensando que, tipo assim, o que a gente vai falar de término, meu Deus, e não vai pesar o clima, sabe? Assim, eu fiquei com essa preocupação. Mas às vezes pesar o clima é bom também. É bom, vamos falar de uma... Não, eu amei, porque toda vez que sofrimento, ela fazia assim, eu falava, vem. Vem que vai vir coisa boa. Não, e a gente tocou muita coisa, eu acho, né? A gente falou de, términos com paquera, Diverso, término com relacionamento, término com pessoas da família, términos com Amizade. Términos com o que mais, meu Deus? Com a cidade, com a casa que você mora. Nossa, de trabalho, a gente não Nossa. falou. Colegas de trabalho. É verdade. Os términos de trabalho. Não, tem muita coisa. Então, Aguardo tem muito convites. Vai vir parte 2. Sim. Cara, mas essa... Aguardo os convites, não. Eu aguardo uma convocação. Sofia, eu te convoco para Fofocers. participar do programa. Fofocers, se vocês gostaram da participação da Sofia, coloquem aqui nos comentários. Eu não quero ficar flopada. Não escrevam nada, então.